O Caderno de Noah, capítulo 2, segunda parte. Embora tivesse se ausentado por 14 anos, ali era o seu lar. Conhecia um bocado de gente, a maioria do tempo da juventude. Era surpreendente como em muitas cidades do sul, as pessoas que ali viviam nunca mudavam, apenas ficavam um pouco mais velhas. Atualmente, seu melhor amigo era Gus, um senhor negro de 70 anos que morava estrada abaixo. Eles tinham se conhecido algumas semanas depois de Noah ter comprado a casa, quando Gus apareceu com um pouco de licor caseiro e salsichas de fígado cozidas. Os dois passaram sua primeira noite juntos, se embebedando e contando histórias. Agora, Gus aparecia 1 ou 2 vezes por semana, geralmente por volta das 20 horas. Com 4 filhos e 11 netos em casa, ele precisava dar uma saída de vez em quando, e Noah entendia isso. Gus costumava trazer sua gaita, e depois de conversarem um pouco, eles tocavam algumas músicas juntos. Ele tinha passado a considerar Gus como sua família. Realmente, não havia mais ninguém, pelo menos desde a morte do seu pai, no ano anterior. Era filho único, e a sua mãe morrera de gripe quando ele tinha 2 anos. Embora certa vez tivesse pensado no assunto, ele nunca se casara. Mas apaixonou-se uma vez, e isso ele sabia. Uma única vez, e já fazia muito tempo, e aquilo o mudara para sempre. O amor perfeito faz isso com as pessoas, e aquele fora perfeito. Nuvens costeiras começaram a se arrastar pelo céu noturno, e a lua as fazia refletir tons de prata. Estavam ficando mais densas. Ele recostou a cabeça contra a cadeira de balanço, suas pernas moviam-se automaticamente, mantendo o ritmo regular, e ele sentiu o pensamento ser levado de volta a uma noite tépida como aquela, 14 anos antes. Foi logo após a formatura, em 1932, na noite da estreia do festival de New River. A cidade toda saíra às ruas para saborear churrasco e se divertir com jogos de azar. A noite estava úmida. Por alguma razão ele se recordava claramente disso. Chegou sozinho e deu uma volta através da multidão, procurando seus amigos. Encontrou Fen e Sarah, que tinham crescido com ele, conversando com uma menina que nunca vira antes. Ela é bonita. Noah lembrou-se de ter pensado, e quando finalmente se aproximou do grupo, ela virou-se para ele, com um par de olhos diáfanos. Oi, disse ela simplesmente, estendendo-lhe a mão. Philly me falou muito de você. Um começo comum, algo que teria sido esquecido, não tivesse acontecido com ela. Mas quando apertou a sua mão e viu aqueles olhos incríveis da cor de uma esmeralda, ele soube, imediatamente, que poderia passar o resto da vida procurando por ela e nunca encontrá-la novamente. Ela era maravilhosa, perfeita. A partir de então, como um furacão, Fen lhe contou que ela estava passando o verão em New Beer com a família, porque o pai dela trabalhava numa companhia de tabaco. E embora ela apenas acenasse com a cabeça, o modo como ela olhou para ele fez com que seu silêncio parecesse normal. Fen começou a rir, pois percebeu o que estava acontecendo, e Sarah sugeriu que fossem tomar um refrigerante. Os 4 permaneceram no festival, até que a multidão se dispersasse e tudo começasse a fechar. Encontraram-se no dia seguinte, no outro também. Logo se tornaram inseparáveis. Todas as manhãs, exceto aos domingos, quando tinha que ir à igreja, ele terminava suas tarefas o mais rápido possível e ia direto para o Fort Totten Park, onde ela o esperava. Como era recém-chegada e nunca vivera numa cidade pequena antes, eles passavam os dias fazendo coisas totalmente novas para ela. Ele ensinou a prender a isca no anzol, para pescar nas águas frescas do rio, levou-a para explorar as matas da floresta, passeavam de canoa e se punham a observar os raios das tempestades de verão. Pareciam se conhecer há muito tempo. Mas ele também aprendeu algumas coisas, no baile da cidade, no interior do galpão onde armazenavam tabaco,
Ela o ensinou a dançar valsa. Apesar de tropeços durante as primeiras músicas, a paciência dela foi recompensada. E eles dançaram até a música terminar. Ela o acompanhou até a casa e, quando pararam diante da varanda para se despedir, beijou-a pela primeira vez, perguntando-se por que tinha esperado tanto tempo para fazê-lo. Dias depois, naquele mesmo verão, ele a levou até aquela casa, mostrou o abandono em que se encontrava e disse que um dia seria sua e ele a restauraria. Passavam horas conversando sobre seus sonhos, o dele de conhecer o mundo, o dela de se tornar uma artista. E numa noite úmida de agosto, ambos perderam a virgindade. Quando partiu, 3 semanas depois, ela levou consigo um pedaço dele e o que restava do verão. Ele a viu deixar a cidade numa manhã chuvosa. Observou-a com olhos insones desde a noite anterior. Depois foi para casa, colocou algumas coisas numa sacola de viagem, passou a semana seguinte sozinho nas Ilhas Risques. Noah consultou o relógio, levantou-se, caminhou até a frente da casa e observou a estrada ao longe. Não pôde ver Gus e imaginou que ele não viria naquela noite. Voltou para sua cadeira e sentou-se novamente. Ele se recordou de ter conversado com Gus sobre ela. A primeira vez que mencionou seu nome, Gus começou a balançar a cabeça e a rir. Então, é dessa fantasma que você está fugindo. Quando questionado sobre o que queria dizer, Gus respondeu: Você sabe, o fantasma, a lembrança. Tenho olhado para você trabalhando duro noite e dia, feito um escravo. Mal tem tempo de recuperar o fôlego. As pessoas fazem isso por 3 razões. Ou são doidas, ou estúpidas, ou estão tentando esquecer alguma coisa. No seu caso, eu sabia que você estava tentando esquecer alguma coisa. Só não sabia o quê. Gus estava certo, é claro. Agora Newbie estava assombrada pela lembrança dela. Ele a via no parque, o lugar perfeito deles, cada vez que passava por lá. Quando sentava na varanda à noite, com seu violão, podia vê-la ao seu lado, a ouvi-lo tocar a música da sua infância. Para todo lugar que olhava, ele via coisas que traziam de volta a sua vida. Noah balançou a cabeça e, quando a imagem começou a desaparecer, ele voltou para Whitman. Leu por uma hora, desviando o olhar de vez em quando para observar coatis e gambás correndo junto ao riacho. Às 21h30, ele fechou o livro, subiu a escada até o quarto e escreveu algumas linhas no seu diário. 40 minutos depois estava dormindo. Clem em sua cadelinha, subiu lentamente a escada, cheirou Noah enquanto dormia, deu algumas voltas pelo quarto e, antes de se acomodar,